presença do deputado Carlos Veras, passa a palavra à senhora Maria Lúcia Fatorelli, coordenadora nacional da Auditoria Cidadã da Dívida. Bom dia, todos e todas, presidente da comissão, relator, parlamentares, companheiros e companheiras de mesa, todos presentes, internautas. Eu vou falar do risco da capitalização nessa proposta de reforma da Previdência. Essa reforma surge num momento de crise, e sendo que nós não tivemos aqui no Brasil nenhum dos fatores que produzem crise no capitalismo. Não tivemos aqui a quebra de bancos, que foi o que provocou a crise nos Estados Unidos. Não tivemos aqui adoecimento da população pestes, não tivemos quebra de safra, não tivemos guerra. Não tivemos nenhum desses fatores. Estamos num cenário de crise produzida. Como o professor José Luiz já falou, nós temos 1.270 bilhões na conta única do Tesouro Nacional. Temos 1.200 bilhões no caixa do Banco Central, remunerando a sobra de caixa dos bancos. Temos mais de 1,5 trilhão em reservas internacionais. Só na gaveta nós temos mais de 4 trilhões de reais, tá? De 95 a 2015, produzimos 1 trilhão de superávit primário, ou seja, gastamos menos do que arrecadamos em 1 trilhão. E nesse período, a dívida, que era 86 bilhões, saltou para 4 trilhões. Então, a dívida não é fruto de despesas com a manutenção do Estado ou com serviços prestados à população. A dívida tem crescido por conta da política monetária suicida do Banco Central e mecanismos que geram dívida. Tivemos esse gráfico azul aí do canto, essa montanha azul, é 1 trilhão de superávit primário, gráfico oficial do Tesouro Nacional. Em 2015, isso se inverteu. Tivemos resultado superavitário nas contribuições da Seguridade Social desde a Constituição até 2015. De repente, isso também se inverteu. Tivemos aumento de arrecadação tributária até 2015. Isso também se inverteu. Tivemos, em média, crescimento do PIB, em média, de 4% por ano. Em 2015, derrubaram o PIB em quase 4%. Em 2016, mais de 3%. Uma queda do PIB em apenas 2 anos, de mais de 7%. O que provocou essa crise se nós não tivemos aqui nenhum dos fatores que produzem crise no capitalismo? A crise foi provocada pelo custo da política monetária suicida do Banco Central, pegou o juro em 7,25% em 2013, dobrou em 2015, até 2015, chegou a 14,25% e ficou em 14,25% mais de um ano. Só isso seria suficiente para quebrar qualquer economia, mas o Banco Central ainda fez mais, ainda gerou escassez de moeda no mercado, remunerando a sobra de caixa dos bancos, e ainda gastou 1 trilhão nos últimos 10 anos para remunerar a sobra de caixa dos bancos. É aí que está o rombo das contas públicas, não é na Previdência. O que tem provocado déficit nas contas públicas no Brasil é a conta do juro. Nós temos tido superávit primário até 2015 e o déficit nominal direto. Olha lá, o gráfico mostra o déficit nominal e o déficit dos juros. Então, o que está derrubando a economia brasileira? Escândalos, mecanismos financeiros escandalosos, como a remuneração da sobra de caixa dos bancos, que, ao mesmo tempo, gera dívida pública de 1 trilhão e 200, gera um rombo de 754 bilhões, segundo balanços do Banco Central, se corrigir, chega no trilhão,
produz escassez de moeda, provoca elevação brutal das taxas de mercado por conta da escassez de moeda, e a principal causa de quebra de empresas no Brasil foi a falta de acesso a crédito, foi taxa de juro alta demais. Isso é que quebrou as empresas, quebrou as indústrias e quebrou a economia dos estados, porque acabou a arrecadação do ICMS. Quebrou, afetou a economia nacional, jogou milhões de pessoas no desemprego. Isso tudo, além de tudo, é ilegal. A desculpa do Banco Central para controlar a inflação veio a nu, quando em 2017 o IGP foi negativo. Quando nós denunciamos isso, o BC veio aqui e apresentou o projeto 9248 para legalizar a remuneração da sobra de caixa dos bancos e criar o depósito voluntário remunerado. Isso é um escândalo, é isso que deveria ser a prioridade de discutir nessa casa, não o fim da Seguridade Social. Em resumo, nessa conjuntura de crise fabricada pela política monetária, com taxa de juros mais alta do planeta, restrição da base monetária de maneira ilegal, com custo altíssimo, swap cambial ilegal, prejuízos do Banco Central que foram viraram dívida pública, emissão exagerada de título para fazer colchão de liquidez, criaram a crise. E aí as medidas para contornar a crise, mais uma vez, favorecem ao setor financeiro. Emenda do teto que congelou tudo e deixou o gasto financeiro com a dívida de fora. Reforma trabalhista, que nos retrocede a antes de Getúlio Vargas. Reforma da Previdência, para destruir a Seguridade Social. Privatizações que alcançam Petrobras, Pré-Sal, Banco do Brasil, esquema fraudulento de securitização de crédito público, querem roubar a arrecadação tributária durante o percurso pela rede bancária. E a autonomia do Banco Central também está na pauta de remédios para essa crise fabricada. Para quê? Para que o Banco Central fique à vontade para praticar essa política monetária sem ser incomodado. O único setor que está ganhando na nossa economia são os bancos, que em plena crise batem recordes vergonhosos e escandalosos de lucro. Nessa conjuntura, vem essa PEC. E na exposição de motivos, Paulo Guedes fala que o problema, o nó que amarra o Brasil, é a Previdência. Ora, que mentira! O nó que amarra o Brasil é esse sistema da dívida escandaloso, tá? Olha só, dado oficial assinado pelo Paulo Guedes. Essa tabela, espero que dê para vocês enxergarem. Essa tabela está na última página da exposição de motivos. Guedes quer economizar 1 trilhão com essa PEC. De onde vai sair o trilhão? Na primeira linha da tabela oficial, 715 bilhões sai do regime geral de previdência social, quase 90% recebe até 2 salários mínimos. A última linha da tabela, 182 bilhões, vai sair do BPC e do abono, que hoje quem ganha abono, quem ganha até 2 salários mínimos. A PEC quer pagar só até quem ganha 1 salário mínimo. E vamos fazer a conta? 715 mais 182, 900 bilhões. Tirando ali a redução de alíquota, 870 bilhões do trilhão que o Guedes quer economizar vão sair dos mais pobres. E para quem irá o trilhão? Aquelas aspas ali em negrito foram ditas pelo Paulo Guedes numa solenidade no Banco Central. Ele disse: precisamos de 1 trilhão para ter potência fiscal suficiente para pagar transição em direção ao regime de capitalização. É para isso que a gente precisa de trilhão. Palavras dele, o link está ali, se quiserem assistir, ele mesmo afirmando isso. Então, vamos parar de dizer que daqui a alguns anos o sistema é insustentável. Vamos parar de dizer que o problema são os pobres, os jovens, os idosos. Vamos falar a verdade, porque o Paulo Guedes falou que 1 trilhão vai sair do mais pobre para entregar para banco na capitalização. O objetivo dessa PEC
é a capitalização individual, isso está escrito com todas as letras da exposição de motivos. Aspas. Propõe-se introduzir em caráter obrigatório a capitalização, tanto no regime geral de previdência social, como no regime próprio de previdência social. Isso é privatização. E, para conseguir isso, essa PEC desmonta o modelo de solidariedade que nós conseguimos conquistar em 1988. Corta 1 trilhão de benefícios da Seguridade, desconstitucionaliza 35 remessas para leis complementares não conhecidas, um cheque em branco para o mercado. No regime próprio, modificação completa, inclusive possibilidade de extinção. Servidores públicos que estão aqui já tinham visto isso? Esquarteja a Seguridade Social ao segregar contabilmente as ações de saúde, previdência e assistência. Extingue os regimes próprios, abre a possibilidade para isso. Essa reforma traz danos às pessoas, dano à economia do país e dano às finanças públicas. Tá? Por isso, estamos preparando uma interpelação extrajudicial, viu, senhores presidente, deputados, porque queremos ter por escrito que fizemos toda a nossa parte. Serão interpelados para que não haja dúvida de que essa proposta retira o trilhão que vai deixar de chegar na mão das pessoas, tá? Quando ele fala que ele vai economizar, é pensão que vai deixar de ser paga, é aposentadoria que vai deixar de ser paga, é benefício que vai deixar de ser pago. Isso vai sujeitar todo mundo ao sistema de capitalização de alto risco e alto custo. O corte de trilhão deixará de chegar às mãos das pessoas e deixará de irrigar as economias locais, prejudicando mais de 80% dos municípios brasileiros. Vai afetar a arrecadação de tributo, porque o tributo que incide sobre o consumo vai deixar de chegar também. Os danos às finanças decorrentes do elevadíssimo custo de capitalização têm que ser considerado a responsabilidade desse parlamento, votar uma coisa que tem um custo ignorado. O fim da arrecadação das contribuições para o INSS de quem for para a capitalização. Vai parar de pagar o INSS, o empregador também. Somente o setor financeiro vai ganhar. O setor financeiro vai ganhar o trilhão que vai deixar de ser pago em benefício, como afirmou o Guedes, vai receber as contribuições das contas individuais, vai receber as taxas de administração que nem foram limitadas pela PEC, vai receber os aportes que o governo vai ter que pagar, não terá obrigação nenhuma de pagar qualquer benefício futuro, e o benefício garantido no Fundo Solidário, claramente, pelo que está na PEC, vai ser bancado só pelo trabalhador. Estudo da OIT revelou que de 30 países que entraram, 18 já se arrependeram e voltaram atrás, principalmente por causa do elevadíssimo custo, pressão fiscal inviável aos cofres públicos. Alto custo administrativo, reduzidíssimas taxas de retorno, condenando os participantes à miséria na velhice. É isso que nós queremos? O povo no Chile está lá indigente, nas ruas, se matando. Destinação de contribuições para especulação financeira internacional e não em projeto de desenvolvimento. Transferência de todos os riscos do mercado e risco demográfico para os participantes. O mercado não arca com nada. O único grande beneficiário é o setor financeiro. A PEC só dá algumas pistas. Eu enumerei aqui, senhor relator, senhor presidente, algumas pistas que estão lá na PEC. Por quê? Estão remetendo tudo para a lei complementar, porque se colocasse o que esse regime de capitalização vai representar, eu duvido que algum parlamentar votasse essa porcaria. O regime alternativo, primeiro, é alternativo, ou seja, é uma coisa ou outra. Tem muita gente enganada, achando que esse modelo de capitalização é complementar. Não é não, gente. Ele vai substituir o regime geral e o regime próprio. É só contribuição definida, como a doutora Sônia Fleury colocou.
insegurança total para o trabalhador, segurança total para o mercado financeiro. É obrigatório para quem aderir. É camisa de força. Foi para a capitalização, vai se aposentar aí. Não pode sair mais. Contribuição individual na conta do trabalhador, não fala qual que é a parcela que vai ficar na conta, não fala quanto que o trabalhador vai destinar para o Fundo Solidário. Tem muito trabalhador iludido, achando que se depositar 1.000 vai ter 1.000. Não vai, não. Desse 1.000, um pedaço vai para alimentar o Fundo Solidário e, no mínimo, 15% vai para as taxas de administração, porque o banco tem que ganhar de qualquer jeito. Constituição de reserva individual, toda a responsabilidade em cima do trabalhador. Admitida capitalização nocional, o que é isso? No final das contas, o governo fala que isso aí ele vai ter acesso às contribuições. Ah, vai! Em que base? Em que base? A que custo? Entrega para o mercado para pegar emprestado dele? Depois que ele fica lá com a taxa de administração e com o percentual do Fundo Solidário? O que é isso? O piso básico não inferior ao salário mínimo vai ser garantido pelo Fundo Solidário. Agora, quem vai bancar o Fundo Solidário? A PEC dá a pista de que só o trabalhador, porque a mesma PEC fala que não tem obrigação de participação patronal e o Estado não vai poder pagar nada para esse sistema. O que sobrou? Sobrou só o trabalhador para pagar o Fundo Solidário. Então, gente, é o trabalhador sozinho, é cada um por si, gerido por entidades privadas. O custo de transição para capitalização vai quebrar o país. Ao contrário da propaganda terrorista, paga com nosso dinheiro na grande mídia, de que se não fizer a PEC o Brasil quebra, é o contrário. Se passar essa capitalização, o Brasil quebra e os senhores vão ser notificados extrajudicialmente, porque essa responsabilidade vai ser cobrada. O trabalhador contribuiu, vou dar um exemplo, só falta desenhar. O trabalhador contribuiu por 10 anos, está desempregado há 3. Ele recebe uma proposta de emprego desde que ele opte pela capitalização, porque nenhuma empresa mais vai querer contratar para pagar INSS. O trabalhador, mesmo sabendo que a capitalização é uma furada, ele vai ter que aceitar ou então vai ficar desempregado. A opção é a definitiva. Esse trabalhador vai para a continha individual dele zerada? Ele pagou 10 anos para o INSS. Ele vai começar uma continha na capitalização a 0? O Estado vai ter que fazer um aporte na continha individual dele. Eu não estou vendo quase ninguém falar nisso. É esse aporte aí, ó, que lá no Chile custou 136% do PIB. Se for 136% do PIB aqui, nós estamos falando de uma conta de 9 a 10 trilhões. Quem vai pagar isso? Todo mundo que estiver desempregado há um tempo, vai acontecer isso aqui. Vai para a capitalização e o Estado vai ter que fazer o aporte correspondente aos anos que essa pessoa contribuiu para o INSS. Desrespeito total dessa PEC. Idade mínima móvel. Nem jogos aceitam isso. Imagine uma corrida. Aí fica alguém lá mudando o ponto de chegada. Nem jogos aceitam meta móvel, que quem escreveu essa PEC está julgando o trabalhador, está rindo, está dando um deboche na cara da classe trabalhadora. Indefinição de benefício, somente contribuição definida e por entidade aberta, ou seja, o mercado vai fazer o que quiser. Carga pesada para servidores, contribuições ordinárias, extraordinárias e ainda poderá ampliar, aberto. Carga pesada para os miseráveis, BPC de um salário mínimo somente aos 70 anos. Quem vive até lá? Abono salarial, quem ganha entre 1 e 2 é privilegiado, a PEC corta. Olha a crueldade.
onde a PEC dá a pista lá do que a capitalização pode cobrir, desde que pague, fique bem claro, se cobrir invalidez, você vai ter que pagar por isso. Se quiser que cubra maternidade, vai ter que pagar por isso. E olha como é colocado no texto a questão da longevidade. Risco de longevidade. Quem escreveu isso, minha gente, não está enxergando uma pessoa na sua frente, não está enxergando um ser humano. Já perdeu a sua condição de humanidade. Isso não pode entrar para a nossa Constituição Federal. Que vergonha! Essa capitalização não é previdência. Custo de transição não informado. No Chile foi 136%, que aqui daria mais de 9 trilhões. De onde vai sair esse custo? Essa PEC tinha que ser barrada lá na CCJ, porque a PEC do teto, que foi aprovada aqui nessa casa, ela estabeleceu, nenhum projeto pode ser analisado se o custo não estiver devidamente demonstrado e a sua fonte assegurada. A CCJ errou feio. Eu espero que a comissão especial agora barre essa vergonha. Já falei do estudo da OIT. Vou concluir. Essa capitalização não é previdência, é mera aplicação individual, de alto risco, alto custo, sem garantia de qualquer benefício, modalidade de contribuição definida sem proteção alguma, sem participação patronal, sem participação governamental. Para concluir aqui, não há que se falar em déficit da Previdência, ela foi altamente sustentável até 2015. E 2015 precisou do governo participar, mas isso também está previsto lá no artigo 195 da Constituição. O modelo é altamente sustentável. Em 2015 só precisou do governo participar por causa da crise produzida. E foi sustentável, apesar da DRU, apesar das desonerações injustificadas, apesar de todas a falta de cobrança, tá? Esse gráfico aí que é o gráfico correto, aquele gráfico que não coloca o gasto com a dívida é fake, Esse gráfico aí é feito de acordo com o orçamento executado, dados do CIAF. E a Auditoria Cidadã soma juro com amortização, porque já provou, inclusive aqui na CPI da dívida, que juros estão sendo contabilizados como se fosse amortização. Essa tabela aí, também oficial, prova isso. Todo ano tem uma montanha de amortização e o estoque da dívida sobe. Como assim? Quando tem amortização, o estoque tinha que cair. Por que tem amortização gigante e o estoque da dívida sobe? Porque a maior parte ali não é amortização, são juros. A dívida sendo gerada por mecanismos, o rombo não está nos gastos financeiros com a Previdência, está nos gastos financeiros com a chamada dívida. Brasil, nona economia mundial, riquíssimo, mas é o 79º no ranking dos direitos humanos. Nós precisamos de uma reforma que melhore isso, uma reforma que melhore o valor dos benefícios, que tire o nosso povo da miséria, porque nós temos muito dinheiro para isso, temos muita riqueza para isso, estamos submetidos num cenário inaceitável de escassez. Peço que a senhora conclua. Estou concluindo. A crise tem garantido o aumento do lucro dos bancos. Ano passado, 2018, a economia toda estagnada, o PIB parado e agora caindo, o povo desempregado, indústrias quebrando, estamos num processo gravíssimo de desindustrialização, porque a indústria não tem crédito, mas o lucro dos bancos continua. E o Brasil comanda a pobreza da América Latina e extrema pobreza, que já tinha desaparecido da estatística brasileira, voltou. Essa PEC vai piorar isso, e quem votar nela vai ser responsável. Obrigado. Aí, só para dizer, não podemos brincar, deputado. Todos, não podemos brincar. Todos têm um tempo regimental. Eu estou na última tela, o tempo regimental está sendo cumprido para todos, e quem controla o tempo é a mesa diretora dos trabalhos.
Deputado, só para concluir, não se pode colocar em risco o maior patrimônio social do Brasil. Apelamos à responsabilidade dos senhores parlamentares e senhoras parlamentares que terão que votar a PEC 6. Por isso, nós estamos apresentando uma interpelação extrajudicial para garantir que todos os parlamentares foram devidamente cientificados dos riscos jurídicos e econômicos dessa PEC, para as pessoas, para a economia do país e para as finanças públicas. Muito grata. Muito obrigado. Obrigado à senhora Maria Lúcia Fatorelli.